Boa tarde, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 92. A pergunta é a seguinte: que revelou Deus primeiramente ao homem como regra da sua obediência? Segue a resposta. A regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência e a todo o gênero humano nele, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, foi a lei moral. Precisamos ver alguns textos. Primeiro, o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, que nos diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bem mais à frente, em Romanos, capítulo 2, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte sobre essa lei no coração do homem. Versículo 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, e ele está se referindo à lei moral, ou seja, quando eles julgam sobre o que é justo e injusto, o que é certo e o que é errado, o matar é errado, por exemplo, estes mostram que a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Veja que a norma da lei foi gravada no coração do homem. Há um outro texto que fala de um outro assunto, sobre a questão do uso da língua, mas que possui uma expressão que tem a ver com o que nós estamos vendo. É o texto de Tiago, capítulo 3. Versículo 8 e 9, ele diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, e vem a frase que nos importa. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Portanto, criados com os atributos comunicáveis às virtudes de Deus. Bem, precisamos lembrar que após a saída do Egito, quando Israel foi liberto por Deus com graça e poder do Egito, Deus deu a Israel as leis. Leis que deveriam reger a vida da nação como um todo. Leis civis, que deveriam reger as relações sociais dentro da nação, do Estado de Israel. Leis cerimoniais, que deveriam reger a adoração, como o povo deveria adorar a Deus. Deus deu leis cerimoniais que apontavam para Cristo, é claro, porque nós temos os sacrifícios. Portanto, a adoração que exigia o derramar do sangue, que aponta para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo. E leis morais, que nós temos principalmente as 10 leis de Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. As leis que nós chamamos de os 10 mandamentos. Deus deu todos esses mandamentos e todas essas leis para reger a vida de todo o povo. E o coração de todas essas leis é amar a Deus de todo o seu coração, alma e força. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que é conhecido como o grande mandamento, o coração da lei ou de toda a Escritura, que em Mateus 22, Jesus diz que é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz que todas as leis, todos os mandamentos, toda a palavra de Deus que foi dada a nós para praticarmos toda a vontade do Senhor, se resume nesses 2 mandamentos: amar a Deus de todo o coração, alma e força, e amar o próximo
como a si mesmo. Portanto, nós temos o resumo de toda a lei. Os 10 mandamentos já são um resumo, porque os 10 mandamentos já resumem uma série de aplicações para o dia a dia. E Jesus, em Mateus capítulo 5 a 7, nos mostra a aplicação. Por exemplo, ele diz: foi dito, não matarás. Eu, porém, digo, só você ter ódio no coração, só você já ter problema no relacionamento com alguém, já pecou contra o mandamento, não matarás. E assim por diante. Então, todos os mandamentos, toda a vontade de Deus que deve ser aplicada no dia a dia se resume em 10, e esses 10 se resumem em apenas 2 mandamentos: o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, todas essas leis estão escritas. As leis estão reveladas por Deus, a palavra de Deus, e foi dada ao homem. Por que elas estão escritas? Elas estão escritas porque o homem é pecador. O homem pecou, o homem caiu, e então Deus deu as leis escritas. O homem está sempre caindo, o homem está sempre errando, sempre se esquecendo, sempre repetindo. E essas leis estão escritas para que nós lembremos constantemente delas. Nós precisamos todos os dias lembrar a vontade de Deus para o homem. Porque o homem é propenso ao mal, propenso a pecar, propenso a desobedecer, propenso a estar sempre errando. E precisa ser ensinado. Ensina a criança o caminho que deve andar. Quando for mais velha, não vai se esquecer. Então, precisamos estar sempre ensinando. Por quê? Por causa do pecado, da inclinação do homem ao pecado. É por isso que a palavra está escrita e tem que ser ensinada constantemente. Mas, antes do homem pecar, antes de Adão e Eva pecarem no Éden, Deus deu a eles as leis morais. Você não vai encontrar essas leis em Gênesis capítulo 1 e 2. Em Gênesis capítulo 1 e 2, nós encontramos um pouco apenas escrito de mandamento, que encontra-se no versículo 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, observe que aqui nós já encontramos alguns mandamentos. Primeiro, nós vemos a questão do homem cultivar e guardar o jardim. A questão do cuidado com a criação é uma ordem. E depois a questão de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que também é um mandamento. Nós temos poucos mandamentos, então, escritos, que dizem respeito àquele período pré-queda, antes de Deus castigar o homem, antes dele sair do Éden por causa do pecado. Deus deu alguns mandamentos. Então, onde é que estão as leis morais, as leis que Deus deu ao homem antes mesmo da queda? Essas leis estavam no coração do homem. Por que estavam no coração do homem? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o que significa ser feito à imagem e semelhança? Coisa que nós vimos já faz um tempo, algumas perguntas anteriores. Diz respeito tanto à questão da espiritualidade, racionalidade, volição, mas diz também respeito ao fato de nós termos os atributos de Deus. Nós temos em nós as virtudes de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E uma vez que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu a ele a capacidade de amar, de fazer justiça, de decidir entre o que é certo e errado, de analisar as situações para fazer aquilo que é bom. Deu ao homem a capacidade. Uma vez que o homem não tinha o pecado, o homem não estava propenso para o mal, para escolher o que é mal, não tinha maldade em seus olhos. Adão e Eva nem sabiam que estavam nus. O texto diz que depois que eles comeram, é que então eles viram que estavam nus. Então não havia maldade neles. Eles eram completamente puros. E nessa pureza, eles tinham as virtudes intactas. Portanto, eles só amariam, eles sabiam o que é bom, eles seriam pacientes, eles seriam benignos, eles seriam bondosos, eles seriam mansos e assim por diante. Ou seja, as virtudes estavam puras, intactas. O coração, a mente do homem não estava marcado pelo pecado. Então, a lei moral de Deus colocada dentro do coração do homem e que nós podemos ver até hoje. Se nós pegarmos uma tribo bem primitiva, que nunca teve contato com o cristianismo, vamos encontrar dentro dela noção de certo e errado.
Vamos encontrar dentro dela afeições, vamos encontrar senso de justiça, mesmo que com características peculiares. Isso mostra que a lei do Senhor está no coração do homem, mesmo ele não tendo contato nenhum com a Escritura Sagrada, com a noção do certo e errado, segundo os mandamentos escritos de Deus, porque ele já tem dentro deles essa noção de certo e de errado, mesmo que haja variações. Por exemplo, há tribos que são canibais, algo que é completamente abominável pelo Senhor, mas dentro dessas tribos eles tinham a noção entre quem eles podem e quem eles não podem matar por questão de afeição, por exemplo. Então eles têm uma noção entre certo e errado. Se uma pessoa roubar o que é do outro, com certeza eles terão punições para isso. Isso é a noção de certo e errado. Então, a lei do Senhor está no coração do homem, a lei moral. E essa lei moral, na época de Adão e Eva, antes da queda, estava intacta, estava pura. Deus deu a eles a capacidade de fazer tudo o que é bom. É por isso que na eternidade, quando nós tivermos sido purificados, tirado o pecado de nós totalmente, em 1 Coríntios 15 diz que nós teremos tirado de nós o pecado, seremos incorruptíveis. Então, a lei moral de Deus já não será apenas algo escrito, estará dentro de nós. Nós teremos somente a inclinação para o que é bom. Então, nós vamos apenas amar. E o amor é o resumo de tudo. Logo, nós não vamos roubar, nós não vamos matar, nós não vamos cobiçar, nós não vamos mentir. Por quê? Porque o resumo de toda a lei é o amor. Então, nós teremos a lei, ou as virtudes de Deus, renovadas, restauradas, purificadas, porque o pecado foi tirado de nós. E então voltaremos, nesse caso, voltaremos àquele estado original de Adão e Eva, é o estado de pureza. Só que com um avanço gracioso, Deus não nos possibilitará mais cair em transgressão. Lá Deus deixou uma brecha, né? Ele deixou uma possibilidade. Ele colocou uma árvore para provar o homem, a fim do homem mostrar obediência, mostrar temor, amor ao Senhor e não comer do fruto proibido. Na eternidade não haverá mais isso. Então não teremos nada para nós sermos provados. Nós já vimos em toda a história redentora a nossa incapacidade de em si mesmo sermos sustentados ou nos sustentar. Então, a nossa convicção de que dependemos totalmente de Deus foi estabelecida. E na eternidade, então viveremos para sempre com o Senhor, com o coração grato, porque foi Ele quem nos redimiu e nos sustentou em toda a história da redenção. Então, todos os homens possuem a lei no seu coração, porque mesmo depois da queda, ela não foi tirada, só que o pecado contaminou. Isso torna o homem também o que? Indesculpável. Ou seja, Adão e Eva tinham a lei moral no seu coração, pura, completamente. Então ele não faria nada contra a lei moral. Por quê? Porque ele estava apenas inclinado ao que era bom, ao que é agradável. E depois da queda, ele manteve a lei moral. Ainda temos, os homens ainda têm. Só que contaminado com pecado. Então o homem, mesmo sabendo, isso aqui é errado, mas isso é tão bom. Ou seja, ele sabe o que é certo e errado, mas a cobiça, o desejo do coração faz com que ele queira fazer o que é errado pelo prazer que aquilo causa. Bom no sentido de prazeroso. Então, o homem termina acusando a si mesmo. Então o homem se torna indesculpável diante de Deus. Por quê? Porque ele tem no seu coração a lei, mesmo que ele não conheça a Bíblia. Mas fulano nem conhecia a Bíblia, então ele não tem culpa. Tem, porque ele sabe o que é certo e errado, porque Deus colocou no coração do homem toda a lei moral. Então ele é indesculpável diante de Deus. Pois Deus será glorificado também nisso, no dia do juízo, quando julgar os homens segundo a lei, não só escrita, mas segundo a lei também, que foi posta no próprio coração de cada homem. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor nos revela a Tua vontade e nos conduz graciosamente pelo Espírito a praticar essa vontade. Caso contrário, que seria de nós pecadores? Que o Senhor receba nossa gratidão por tudo, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E tudo isso nós oramos em nome dEle. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.